Boa Tarde Minas conversa com pré-candidatos às prefeituras das principais cidades da região metropolitana da capital. Já conversamos com os que vão concorrer aqui em Belo Horizonte e agora, também de Betim, e agora estamos falando com pré-candidatos à prefeitura de Contagem nas eleições de outubro, 6 de outubro. Todas as entrevistas têm a duração de 10 minutos. Eu recebo aqui o advogado, ex-deputado federal Felipe Saliba, do PRD. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Costa. Prazer imenso estar aqui hoje. Quero deixar uma boa tarde especial a todos os contagenses. É uma alegria muito grande estar com você aqui hoje. A primeira pergunta que a gente faz para o pré-candidato de qualquer cidade é: qual seria a sua primeira medida, 1º de janeiro do ano que vem, após a posse? Eduardo, a primeira medida é resolver o problema do IPTU residencial da nossa cidade de Contagem, que passou a ser um grande drama das famílias contagenses. Um imposto absurdo e o pior, depois de 27 anos, voltou a ser cobrado e não mudou em nada a realidade da nossa cidade de Contagem. Meu caro, claro que eu respeito e muita gente de Contagem vai gostar, mas eu acho que de todos os impostos, se é que tem imposto justo, é esse, que a gente paga um condomínio para a cidade, que é um grande condomínio onde a gente vive. Um preço mais em conta não seria ideal, a solução é isentar, por quê? Eduardo, nós temos que resolver o problema do IPTU. Um dos principais problemas, esse imposto, depois de 27 anos, ele passou a ser cobrado na cidade e os problemas da cidade só aumentaram. Então, nós temos uma proposta aí de reduzir ao mínimo de 50% o valor daquele IPTU residencial. A pessoa que paga R$800 vai passar a pagar R$400. Então, nós temos que trazer uma medida realmente para que essas pessoas consigam dar conta de pagar o imposto. Nós somos um dos países que mais pagamos imposto no mundo. E em Contagem, o IPTU passou a ser um grande drama das famílias. Belo Horizonte, todo mundo sofre com a saúde pública. Os pré-candidatos de Betim disseram que esse é o grande desafio de Betim. E eu pergunto, Contagem é diferente, não? Não é. É um dos maiores problemas também da cidade. Uma cidade com quase 700 mil habitantes. Nós temos um único hospital, seja público ou seja privado. Uma saúde que, infelizmente, está sucateada. Pessoas morrendo, aguardando atendimento. Falta medicamento nas farmácias. O que falta, principalmente na cidade, Eduardo, é fazer a gestão pública. Mas não falta dinheiro, falta gestão. A prefeita não conseguiu com o Lula, que é do mesmo partido, para ampliar o funcionamento das UPAs? Eduardo, o problema lá não é funcionamento, porque chega na UPA e não tem médico. Eu tive denunciando, enquanto eu assumi o mandato de deputado, nós temos uma UBS na cidade de Contagem, na região do Perobas, ficou quase um ano reformando, uma obra inclusive atrasada. Fui lá, fiz uma cobrança, correram lá para fazer a entrega da obra. Voltei lá uma semana depois, na hora que nós chegamos não tinha médico para fazer atendimento. Não adianta fazer reforma das instalações ou mesmo colocar dinheiro e não ter um mínimo para fazer o atendimento da população. No que toca ao transporte, aquela obra iniciada, ou pelo menos planejada pelo Alex, que a Marília continua, vai melhorar o transporte público, aquele VLT, aquela pista exclusiva, vai melhorar? Aquilo é um sistema que chama SIM lá dentro da cidade, que é um grande drama também que vem acontecendo. É um projeto desde o governo Carlim. Olha o tempo que tem um projeto. Iniciou no governo Alex, inclusive com o recurso captado no governo Alex. A Marília assumiu que ia terminar as obras. Nós não terminamos a obra, Eduardo, e o pior, o mais grave, as estações foram construídas de forma errada. Hoje, a estação ali da João Sérgio Oliveira, o passageiro, do jeito que está lá, ele vai ter que embarcar pela janela do ônibus. A altura da estação está bem acima do limite e traz um grande problema ao trânsito da cidade também. Nós demos até um VT a respeito, agora estou lembrando. Mas o que vai fazer? Vai quebrar? Nós temos que resolver, né? Porque do jeito que está lá, está trazendo um transtorno muito grande, uma obra que não tem previsão nenhuma para entrega. E o problema? A prefeitura fez um contrato, uma obra que não funciona, contratou uma empresa para vigiar aquelas gaiolas lá da João César. Nós estamos pagando ali um contrato de 6.400.000 para ter vigia naquelas obras, uma obra que não funciona. Nós precisamos de resolver o problema. E o pior é que as empresas que executaram as obras não são punidas, não existe fiscalização, não existe uma programação para fazer a entrega das obras e traz um grande problema, um grande transtorno para a cidade. Contagem tem sofrido com as enchentes, com os alagamentos. Pode se resolver com a bacia que está sendo construída ali ao longo do córrego Ferrugem ou tem outras áreas críticas?
tem algumas bacias que estão sendo construídas e são muito importantes. O que precisa é finalizar essas obras, né? Nós temos uma obra ali na Avenida Firmo de Matos, na região do Riacho, inclusive fica muito próximo ao meu escritório, Eduardo. Uma obra que tem 10 anos e não conseguem fazer entrega da obra. Aí toda vez que tem uma chuva, a Vila Marimbondo enche de água, a Vila Samag enche de água. Nós precisamos acabar as obras. O Nilton Cardoso era prefeito de Contagem, o Hélio Garcia prefeito de Belo Horizonte. E começou essa pendenga sobre a Pampulha. Esse repórter que vos fala, uma vez entrevistou o Hélio Garcia e falou assim, o problema é do Nilton Cardoso, é de Contagem. Aí eu fui o Nilton Cardoso e falou assim, fala com o Hélio Garcia, enquanto eles mandar preso aqui para Nova Contagem, eu vou mandar M para Belo Horizonte. E até hoje nada. A Contagem tem que ajudar Belo Horizonte a resolver de vez, a Pampulha. Nós precisamos resolver de vez. Inclusive, Eduardo, precisa de diálogo. Nós precisamos realmente que tenha um diálogo com os prefeitos da região metropolitana para a gente resolver os principais problemas. Nós temos esse problema da Pampulha desde que você iniciou no jornalismo, fala sobre isso, e tem outros problemas também que se alastram lá há décadas e que não são resolvidos. Então, sempre o diálogo é importante e será feito na nossa gestão. A propósito de conversar, é preciso conversar com o Belo Horizonte, com o Betim e com o Estado, sobretudo com os que têm limites, confrontando com o Estado, na questão da violência. Agora o secretário confirmou para mim ontem que uma guerra que está acontecendo no limite do município de Belo Horizonte com Contagem tem a ver com crime organizado, coisa horrorosa. E a segurança pública está cada vez pior, nós não temos nenhuma política pública hoje na cidade para que a gente consiga melhorar essa segurança pública. Inclusive, nós temos uma das guardas municipais mais preparadas de todos os municípios aí, mais preparados do Brasil, com um salário defasado, e essas guardas foram retiradas das ruas da cidade para ficar vigiando órgão público, para ficar vigiando o parque. Nós precisamos realmente trazer as guardas novamente para as ruas, ajudar através dos meios eletrônicos que nós temos, fazer o cercamento de toda a cidade através de toda a aparelhagem e da tecnologia eletrônica para fazer funcionar um pouco dessa segurança pública. O político não pode viver sem pesquisa. E as pesquisas, pelo menos as que chegaram ao meu conhecimento, são um grande desafio para o senhor, porque a prefeita teria uma grande aprovação. O senhor está preocupado com isso, não? Eduardo, primeira vez que eu fui candidato na minha vida foi em 2020. Até 2020 eu nunca tinha sido filiado a um partido político. Disputei a eleição com outros 15 candidatos. Eu era o único fora da política, tinha um anonimato político, a cidade não me conhecia politicamente. Saí do anonimato político e contra a mesma prefeita, eu tive 49% dos votos da cidade. O que mostrou que a população não aguenta mais essa forma de administrar a cidade, reformando praça. Praça é muito legal, mas nós precisamos de uma cidade para desenvolver. Contagem precisa ser reconhecida como uma cidade grande do jeito que ela é. Então, 49% dos eleitores da cidade me escolheram em 2020. A nossa disputa vai ser a mesma. Nós precisamos de reverter ali os eleitores que ainda estavam indecisos naquela época. O senhor falou que Contagem é uma cidade grande, importantíssima. O senhor falou há pouco de conversa, de união e tal. Não seria mais fácil se os prefeitos da região metropolitana estivessem, de fato, unidos para resolver a questão de Pampulha, enchente, Rodoanel e outras que dizem respeito a toda a grande BH? Não tenho dúvida. O diálogo sempre é o melhor caminho, tem que ser unido, porque essas pautas são importantes para a população. Não é importante para uma cidade ou para outra. É para resolver os problemas da população. Inclusive, a obra do Rodoanel é a obra mais importante do governo do Estado em toda a sua história. Se o senhor assumir, o senhor aprova? Claro, apoia? Nós precisamos, inclusive, que o Rodoanel seja aprovado, vai trazer desenvolvimento, vai gerar mais emprego e uma cidade que precisa realmente de resolver os problemas de mobilidade. Nós temos um grande problema hoje, que é o trânsito da cidade. Nós, nessas entrevistas, fazemos também um treinamento dos candidatos para os debates que estão chegando. O senhor tem um minuto para a gente fechar a entrevista, suas considerações finais para o povo contagiense, por favor. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, dizer ao povo contagiense que nós estamos trabalhando insistentemente para que a gente tenha realmente uma cidade que seja reconhecida como uma cidade grande, que não seja reconhecido como um bairro periférico de Belo Horizonte. Nós vamos resolver o problema do IPTU residencial da nossa cidade de Contagem, vamos enxugar essa máquina pública, temos quase 20 secretarias
e grande parte dos secretários de fora de Contagem que não conhecem a cidade. Por isso nós estamos nesse buraco. Uma cidade que nós temos um orçamento de quase 3 bilhões e meio de reais, uma cidade rica, mas que está vivendo uma política pública pobre. Um dinheiro sendo desperdiçado, sendo jogado fora, quando nós precisamos fazer administração e gestão do dinheiro público. Nós vamos enxugar essa máquina pública, colocar a Contagem para funcionar e acredite, confio. Eu falo, Eduardo, que eu preciso ter uma única oportunidade para a gente mudar a realidade da cidade de Contagem. Uma única chance e nós vamos trazer realmente uma cidade para o ano de 2024. Fazer Contagem realmente ser um orgulho para quem mora lá. E as pessoas não saírem de lá e falar que mora em BH. Eu moro em Contagem porque é uma cidade que gera renda, que gera emprego, que é referência na FUNEC, que é referência principalmente no ramo de produtividade. Então nós vamos realmente trazer uma alegria para o povo contagiense para ter satisfação em dizer que mora em Contagem. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Saliba. Eduardo. Ele é advogado. Lembrando que todas as entrevistas serão reprisadas na íntegra ou parcialmente na rádio Band News FM BH. E o programa completo será disponibilizado nas redes sociais do Grupo Band.